Com certeza todo mundo tem um espelho na sua casa. Mas e aí, você sabe como ele funciona? Sabe a física por trás dele? Vem comigo que no vídeo de hoje a gente vai falar tudo sobre os espelhos planos. Eu sou Thiago Tovo, professor de Física do Cursinho Popular da Licenciatura em Ciências Exatas, o CPSEX, e seja muito bem-vindo para mais uma aula do nosso super intensivo. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje vamos continuar a nossa parte de ótica, falando sobre espelhos planos e o campo visual, o que nós conseguimos enxergar quando olhamos para um espelho plano. Mas antes de mais nada, antes da gente entender sobre o espelho plano, a gente precisa entender por que a gente vê a nossa imagem nele. Então, por exemplo, a gente precisa entender o efeito da reflexão. A gente vê, quando a gente olha para um espelho, a gente acaba olhando o nosso reflexo, porque está acontecendo reflexão. Então, calma aí, para entender, dá só uma olhada aqui. Aqui eu peguei nada mais, nada menos do que dois meios de propagação do raio de luz. Lembra que a gente falou na última aula? Meios de propagação, meios transparentes, translúcidos, opacos. Aqui eu peguei dois meios transparentes, o ar e a água. Uma água bem calminha, bem tranquila, não tem nenhum movimento. Então aqui nós temos a superfície que separa os dois meios, ar e água. Agora eu quero ver qual vai ser o efeito do raio de luz, o que acontece quando um raio de luz acaba pegando nessa superfície. Bom, primeiramente, para a gente ter raio de luz, a gente precisa de uma fonte luminosa, uma fonte que vai gerar essa minha luz. Então vamos colocar ali, ó, a fonte de luz, por exemplo, o Sol. Então o Sol vai jogar um raio de luz. Opa! O raio de luz pegou na superfície. A partir desse momento, quando a gente está falando de ótica geométrica, a gente falou de um raio de luz batendo em qualquer superfície, seja vidro, água, seja qualquer superfície. Esse raio de luz pegou numa superfície e a gente vai desenhar uma reta. Qual reta? A reta normal. Essa reta, ela é importante por quê? Porque ela vai formar com a superfície um ângulo de 90 graus. Assim você pode fazer uma analogia com a força normal. Ela sempre o quê? Ela é sempre perpendicular à superfície. Ela sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície. A mesma coisa vai acontecer com essa reta normal aqui. Ela vai ser sempre perpendicular à superfície. Sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Agora repara só, dá só uma olhada aqui, ó. Vai ter um ângulo sendo formado entre a minha normal e o meu raio de luz. Esse ângulo é o ângulo de incidência, por isso é o ângulo I de incidência, porque esse é o nosso raio incidente. É o raio que incidiu na superfície. Agora, quando esse raio de luz ele pegar na superfície, vai acontecer duas coisas com ele. Como o meio aqui de baixo não é opaco, então vai acontecer duas coisas. Parte desse meu raio de luz vai refratar, ou seja, ele vai entrar no outro meio. E parte desse raio de luz, não ele inteiro, vai acabar sendo refletido, ou seja, vai voltar para o meio de origem. Então, veio do ar e voltou para o ar, essa é a reflexão. É quando o raio de luz bate em uma superfície e volta para o meio de origem, volta para o mesmo meio. Já a refração é quando o raio de luz bate na superfície e ela entra aonde? Em outro meio. Agora olha só, aqui nós temos o ângulo I de incidência e eu vou chamar esse outro ângulo aqui formado entre o meu raio refletido e a minha reta normal de ângulo de reflexão. Então aqui, ó, R de reflexão. E aí vem a primeira lei da reflexão. A primeira lei da reflexão fala que o raio de luz incidente, a nossa reta normal e o nosso raio de luz refletidos estão todos no mesmo ângulo. Então, nesse caso, estão todos no plano do quê? Do televisor, da televisão. Para entender plano, imagina essa folha de papel. Então, todos os raios de luz estão aqui nessa folha de papel. Não vai ter nenhum saindo dela ou entrando nela. Estão todos sobre essa folha de papel. Já a segunda lei da reflexão, que é o que a gente mais vai usar para realizar e fazer os exercícios, é que o ângulo incidente, o ângulo Izinho, é igual ao ângulo refletido. Então, I é igual a R. Sempre, sim, sempre. Falou sobre reflexão. O raio de luz pegou na superfície e foi refletido. O ângulo I de incidência é igual ao ângulo R de reflexão. Então os dois ângulos vão acabar sendo iguais. Ok? Então essa aula é para a gente focar na reflexão. Eu mostrei aqui, ó, acontece refração? Acontece, mas não vamos focar nela agora. Vamos focar só na
Reflexão. Então, reflexão é o seguinte, é o fenômeno que consiste no fato da luz voltar para o meio de origem após incidir, após relar, após bater em uma certa superfície. Agora eu vou perguntar para você aí de casa, você já se olhou no espelho? Você já se viu no espelho? Você já viu seu reflexo no espelho? Então, como é que isso acontece? Onde é que a sua imagem vai estar? Onde é? Qual distância ela vai estar? Ela vai ser menor do que você? Ela vai ser maior? Como é que vai ser isso daí? Vamos ver isso agora. Vamos lá, então aqui eu peguei um espelho e desenhei uma reta aqui, ó. A reta é o chão, é algum lugar onde a gente vai colocar os nossos objetos, ok? Então, para representar um espelho, ele é nada mais, nada menos do que uma reta, porém a gente vai colocar esses traçadinhos aqui em uma das pontas dele para quê? Para indicar o lado que reflete. Então, se esses pontinhos tá para esse lado aqui, esse aqui é o lado opaco, é o lado que não vai refletir a luz. Já o lado oposto a esses tracejados, a gente vai ter o quê? Vai ter a parte que vai refletir, a parte refletora, a parte que a gente vai ver a nossa imagem. Então eu vou colocar aqui na frente dessa parte refletora o que? Um certo objeto que a gente está representando por uma setinha para cima. E aí a gente quer determinar a imagem, onde vai ser a posição da imagem, qual vai ser o tamanho dessa imagem, e para isso a gente vai usar o que? Os raios de luz. A gente precisa usar pelo menos 2 raios de luz, porque o encontro de 2 raios de luz vai ter a formação de uma imagem. Então a gente precisa de 2. Então, por exemplo, eu já vou jogar aqui, ó. O raio de luz saiu dali, ó, do sol, pegou na minha superfície. O meu objeto vai acabar refletindo esse raio de luz, vai refletir infinitos raios de luz. Mais um raio de luz a gente consegue prever o que vai acontecer e pá! O raio de luz, olha, veio totalmente paralelo a esse eixo, a esse chão aqui. O raio de luz, então, pegou na superfície, que eu falei pra vocês, primeira coisa que a gente vai fazer, quando o raio de luz pega na superfície, é desenhar a normal. Mas esse raio de luz, ele já tá perpendicular à superfície, ele vai estar bem em cima da normal. Quando isso acontece, o raio de luz não vai sofrer desvio, vai bater e voltar pelo próprio raio, pela mesma trajetória. Então o ângulo entre o raio incidente e a normal vai ser 0. Então o ângulo entre o raio refletido e a normal também vai ser 0. Então meu raio de luz vai bater aqui no espelho e vai acabar voltando por ele mesmo. Mas, caso o meu raio de luz continuasse reto, o que não acontece, porque estamos falando de espelho, espelhos acontecem em reflexão, o raio de luz continuaria reto para cá. Muito bem. E agora, se eu jogar outro raio de luz, vou jogar ele bem aqui, ó, bem nesse ponto. Joguei o raio de luz aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer, o raio de luz pegou na superfície, a gente vai desenhar a normal. Então a normal ia estar bem aqui em cima, ó, formando um ângulo de 90 graus com a minha superfície, que no caso a superfície é o meu espelho. E vai formar um certo ângulo entre o meu raio de luz e a minha normal, que é o ângulo de incidência, o ângulo I, lembra? Mas aí eu falei para vocês que esse meu raio de luz vai ser refletido como? Com o mesmo ângulo de incidência. O ângulo refletido é igual ao ângulo I. Então esses ângulos são iguais, o meu raio de luz vai para lá. Porém, esse raio de luz está se encontrando com esse raio de luz aqui? Não estão se encontrando. Então o que a gente vai fazer? Vai prolongar esse meu raio de luz também, igual a gente fez aqui. Então, prolongando ele... Ah, eles se encontraram ali. O prolongamento deles se encontraram. Tá valendo? Tá valendo sim. Então, aqui vai ter a formação de uma imagem. Uma imagem que, repara, olha só, ela é praticamente do mesmo tamanho. Então, independentemente, você aí de casa olhou o seu espelho, olhou o seu reflexo no espelho, você vai ser sempre do mesmo tamanho. Às vezes você está mais longe, você vai ver você menorzinho, mas isso é só uma percepção ótica, certo? O tamanho da imagem e o seu tamanho é exatamente o mesmo, independente da distância que você tá do seu espelho. E agora, qual vai ser a distância que a minha imagem tá? Se você reparar, a sua imagem até o espelho, que eu peguei uma reguinha ali e medi, vai ter que ser a mesma do espelho até a sua imagem. Então a sua imagem até o espelho é a mesma do espelho até a sua imagem. Então, coisas importantes que você precisa anotar no seu caderninho. A distância que você tá do espelho é a mesma distância que o espelho tá da sua imagem. Então, por exemplo, se eu tô a 2 metros do espelho, a minha imagem tá a 2 metros do espelho também. Mas e a distância minha até a minha imagem?
Bom, se minha até o espelho é 2, mais a do espelho, a minha imagem, é 2, a distância minha até minha imagem é 4. Agora, se eu não quiser mais pegar uma setinha, se eu não quiser pegar algo magrinho assim, ó, tipo a gente vai querer pegar o quê? Algo grande. Então eu peguei aqui a escrita USP, escrito USP, e eu quero saber como vai ser a imagem formada pelo meu espelho plano. Bom, eu falei para vocês que as partes que estão mais próximas do espelho vão ter que estar mais próximas do espelho também. E as que estão mais distantes do espelho têm que estar mais distantes do espelho também. E a distância tem que ser exatamente a mesma. E o tamanho do objeto, o tamanho da imagem tem que ser também exatamente o mesmo. Então a imagem aqui, ó, o escrito USP vai estar como USP, só que ao contrário, que é picture. Não sei falar isso. Então é USP, só que ao contrário. Repara, ó, essa pontinha estava mais perto do espelho. Ó. Então ela vai ficar mais perto também. A sua imagem vai ficar mais perto do espelho. Agora se eu pegar ali longe, ó, o finalzinho do U, olha a distância que ele estava do espelho. Então a sua imagem também tem que estar a essa distância do espelho. Tudo bem? E assim vale para cada pedacinho. Esse pedacinho até aqui, igual esse pedacinho até aqui. O finalzinho do U até o espelho é igual ao finalzinho da imagem do U até o espelho também, as distâncias são a mesma. Então tome sempre cuidado, mas dificilmente vai ter um exercício falando especificamente sobre isso. Você pode reparar isso no seu dia a dia. Por exemplo, se você vê um carro, uma ambulância, e você tá na frente dela e você lê o escrito dela, você vai ver que está escrito ao contrário. Ah, por quê? Eles erraram? Não, porque quando você estiver dirigindo e for olhar no retrovisor, você vai ver corretamente, porque acabou invertendo e você vai ler certo, porque não foi feito para você ler diretamente, foi feito para você ler através de um espelho, pelo retrovisor do carro, identificar, ah, é uma ambulância, tenho que dar espaço para ela e ela vai embora. Beleza? Espero que tenham entendido essa parte. Agora, só finalizando, vamos falar sobre o campo visual. Campo visual é basicamente você olha para um espelho e o que você está olhando do outro lado. Qual é o campo, qual que é a abertura, o quanto você vê e o quanto você não vê. O que o espelho permite enxergar e o que ele não permite. Para entender isso, olha só, eu peguei aqui, ó, coloquei um espelho não é muito grande, não é muito pequeno, é um espelho, pá, joguei ali e você tá ali observador, zoiudo ali, ó, quer olhar, quer ver o que você consegue ver. E eu pergunto para você, qual dessas letras você enxergaria olhando diretamente para esse espelho? Então você não está vendo nada daqui, você só vai olhar pro espelho e quer saber quais letras você consegue enxergar. A, B, C, D, E, F. Algumas todas, só A, B, só A, D, F. E aí? Vou ensinar você passo a passo de como fazer esse exercício, é recorrente em vestibulares, então vamos lá. Passo a passo, bem receitinha de bolo. Primeira coisa que você vai fazer é projetar a sua imagem. Aonde vai estar a imagem do seu olho, onde vai estar a sua imagem. Então vamos lá, como é que você pode fazer isso? Ah, professor, mas olha só, aqui ó, não tem como eu saber porque o espelho ele acaba aqui. Não tem problema, a gente finge que o espelho continua. Então a gente prolonga o espelho como se ainda tivesse espelho até aqui e vê onde estaria a sua imagem. Então se você está a uma distância X do espelho, a sua imagem está à mesma distância X do espelho também. Então, se aqui vale X, aqui está valendo X também. A mesma distância que você está do espelho é a mesma que a sua imagem está do espelho. Tudo bem? X e X. Agora ficou fácil. Agora é só você pegar a sua régua e traçar. Ver os limites do espelho. O espelho vem daqui até aqui. Pega então do seu olho até uma extremidade do espelho e traça uma reta. De novo, a outra extremidade agora. Pega do seu olho até a extremidade do espelho e traça uma reta e pronto. Aqui é o que você vai enxergar, tudo que está aqui no meio, você vai estar enxergando. Esse é o famoso campo visual. Esse é o campo visual gerado por esse espelho quando você está nessa posição. E esse é um passo a passo de como você faz para resolver exercícios sobre campo visual. Ah, professor, mas você disse que para a gente enxergar um objeto, o raio de luz tem que tá vindo para o nosso olho, aquele tá saindo. Muito bem observado. Isso daqui que eu ensinei para vocês é só um método de resolução desse tipo de exercício, porque na realidade o que está acontecendo, o raio de luz ele tá vindo para cá,
Ele pega na superfície, opa, o raio de luz pegou na superfície, a gente desenha normal e o raio de luz vai ser refletido com o mesmo ângulo e vai bater justamente aqui, ó, no olho. Aqui nesse aqui é a mesma coisa, o raio de luz vem, bate na superfície do espelho, o raio de luz bateu na superfície, a gente desenhar normal e ele vai ser refletido com o mesmo ângulo, pegando também no olho. Então esse é o caminho real do raio de luz. Mas para a gente poder identificar qual o campo visual, esse daqui é o método mais fácil. Então primeiro, acha a sua imagem, acha a imagem do observador, a imagem de quem está observando, ok? Achou ela? Traça os raios de luz nas extremidades do espelho. Acabou o exercício, é 10 na prova com toda certeza. Então é isso aí, espero que tenha gostado da aula de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima!